E agora a gente vai falar da prática, assim. Tudo bem, a gente entendeu os mecanismos, teve um pouco do contexto histórico, mas na prática, como eu faço para tratar uma doença? O que eu preciso saber para determinar um tratamento, tá? Então a gente vai precisar de 3 informações. 3, na realidade. Então, qual é a primeira informação? Que tipo de doença é essa, tá? Porque a gente sabe que as doenças não são únicas, as doenças são várias, tá? Mesmo cânceres de mama, doenças que aparecem na mama, tá? Podem ser de tipos diferentes. Mulheres diferentes vão ter câncer de mama diferentes. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que tipo de doença é essa, tá? E aí a gente vai saber com a biópsia. Que a biópsia a gente vai ter que ir com agulha ou com bisturi, enfim. Tem diversos métodos de fazer isso. E a gente vai tirar um pedacinho daquele tumor e observar no microscópio. Então vamos olhar aqui o slide novamente. Então, o que a gente está vendo aqui? À esquerda aqui a gente está vendo um desenho, obviamente, né? Uma mama e uma agulha que vai até o tumor e tira um pequeno fragmento desse tumor, tá? Que vai ser observado no microscópio pelo médico patologista. E aqui o procedimento na prática, como ele é feito, né? Você pode guiar tanto por ultrassom, quanto por a palpação até, se for um tumor superficial. Quando está muito difícil, tem outras técnicas de mamotomia, enfim. Tem diversas maneiras de acertar esse alvo, tá? Mas é necessário que a gente tire esse pedaço, porque a gente não precisa saber só, é câncer de mama sim ou não. A gente precisa saber que tipo de câncer de mama. Tem receptor de estrogênio, progesterona, HER2, o que tem ali naquela doença que a gente pode explorar como tratamento, tá? Então, mal comparando, você não tem que saber só o nome da pessoa, tem que saber nome, telefone, endereço, CPF, cor do cabelo, se gosta ou não gosta da comida XYZ, tá? Você tem que saber todos os detalhes. Quanto mais detalhes a gente souber da doença, melhor fica o tratamento. E hoje a gente sabe muitos detalhes e precisa de muitos deles para determinar um tratamento para câncer de mama, tá? Então, essa é a primeira grande informação que a gente precisa, qual é a doença, tá? A segunda informação é qual é o tamanho da doença, quanto de doença tem no corpo, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Uma cintilografia óssea. Então, o que eu vou fazer depois que eu tenho um diagnóstico de câncer de mama? Eu vou ter que procurar, não é sempre isso, tá? Eu vou avaliar com o meu exame físico qual o tamanho da doença na mama e qual o tamanho da doença na axila, tá? A axila é um dos principais sítios de disseminação da doença, né? Quando a célula da mama escapa, ela normalmente escapa para a axila, que é o caminho de defesa do corpo da gente, tá? A axila tem gânglios de defesa que defendem a mama. Quando essa célula escapa, ela usa esse mesmo caminho. Então, a gente vai avaliar no exame físico o tamanho do tumor da mama e o tamanho do tumor na axila. Se tiver tumor na axila sim ou não, né, que é o linfonodo sentinela ou o linfonodo comprometido, isso clinicamente, tá? E a partir daí a gente vai determinar se precisa sim ou não de fazer exames de imagem para ver se tem mais doença no corpo da pessoa, tá? Então aqui o que a gente está vendo é uma cintilografia óssea, que é um lugar habitual de metástases de câncer de mama, onde tudo que é preto é lugar onde o osso está sendo regenerado, tá? E o osso, quando é atacado por uma metástase, ele entra nesse processo de regeneração. Então, a mesma pessoa, só que você vê de frente, aqui, ó, de lado, de costas e do outro lado. E aqui a gente observa muito claramente uma metástase numa vértebra, tem uma metástase aqui no quadril, algumas aqui no osso do fêmur, né? Você olha aqui uma costela também com metástase. Esse preto grande aqui não é metástase, isso aqui é urina, tá? Que é esse radiotraçador sai pela urina, tá? Mas o que a gente está observando aqui? Uma doença metastática para osso, tá? Então a gente já sabe, nesse caso a gente sabe o seguinte, qual é a doença com a biópsia e depois qual o tamanho. A princípio na mama e depois no osso, tá? Uma doença que a gente chama metastática para o osso, tá? Outros exames que a gente pode fazer para avaliar metástase, que em geral a gente faz, se tem sim ou não metástase, né? Tomografia computadorizada, então a gente vai observar o corpo como um todo, desde o pulmão, fígado, rim não dá muita metástase, mas a gente vai observar o abdômen como um todo, né? Com o objetivo principal de olhar pulmão e fígado, tá? Ossos, pulmão e fígado. Cérebro precisa investigar? Normalmente a gente não investiga cérebro, salvo se a pessoa tiver sintoma, né? Em geral, quando você tem uma metástase para o cérebro, a gente tem um sintoma claro, dor de cabeça, tonteira, zumbido, alguma coisa vai ter de sintoma neurológico, mas em geral a gente não observa cérebro. Outros exames que podem ser feitos é o raio-x de tórax e ultrassom de abdômen. Dependendo do lugar que você está e do nível de suspeita, você pode fazer esses 2 exames também, tá? Então, podemos encerrar isso aqui. Vamos baixar, então, os slides e voltar para cá. Então, já sabemos 2 coisas que a gente precisa. 1, qual a doença. 2, qual o tamanho da doença, tá? Então, isso vai ser fundamental. A terceira coisa que a gente precisa saber é uma coisa que eu descubro muito rapidamente, que é quem é que está doente. Que eu quero dizer com isso?
É uma pessoa jovem que pode tolerar qualquer tratamento? É uma pessoa idosa que está frágil, um tratamento mais agressivo pode ser pior do que a doença? É uma pessoa que tem um problema do coração que vai me restringir o uso de algum medicamento? Um problema de fígado, de rim, enfim. Então a gente tem que saber essas 3 coisas. Qual a doença, qual o tamanho da doença e quem está doente, tá? Isso a gente faz todos os dias.